Conselhos finais. Não basta conquistar a sabedoria. É preciso usá-la. Cícero. Levei um tempo considerável da minha vida para me tornar um especialista em pessoas. Mas garanto que se estou onde estou é porque aprendi a lidar com elas. Conforme você pôde ler nas páginas deste livro, já cometi diversos erros e, se eu tivesse a bagagem emocional, a sabedoria e a atenção aos conselheiros da minha vida com as quais conto hoje, muito provavelmente eu não erraria tanto. É claro que ainda cometo erros com pessoas, mas hoje sei como repará-los, sou rápido em buscar reconciliação e perdão. É exatamente por esse motivo que apresentei a você essa sabedoria. Se você aprender e colocar em prática aquilo que trabalhamos juntos aqui, sua vida será muito melhor. Digo isso com certeza, porque sei e afirmo sempre o seguinte: tudo está relacionado a pessoas. Se você souber lidar com pessoas, terá uma vida muito mais feliz e tranquila. Finalizo, então, com a cereja do bolo, 2 conselhos preciosos que permeiam tudo do que este livro trata. Conselho 1. Você nunca será um especialista em pessoas se não compreender como você mesmo funciona, suas limitações, suas habilidades, seus traumas e suas virtudes. Afinal, é como eu sempre digo em minhas palestras e em meus livros anteriores: quem não governa é si mesmo, não pode governar mais nada. Conselho 2. Pare de culpar os outros. Acredito que deixei claro que criticar o invejoso ou se vingar de um algoz não mudará quem eles são. O mentiroso não deixará de mentir só porque você mandou umas verdades para ele via Facebook, por exemplo. Sendo assim, guarde este conceito. A culpa pode ser do fofoqueiro que espalha o que não devia, mas a responsabilidade é sua quando conta segredos a quem nem deveria ter acesso ao seu coração. Para que esses 2 conselhos sejam mais eficazes em sua vida, vou apresentar mais algumas informações essenciais sobre o maior especialista em pessoas de todos os tempos. Jesus e as pessoas, o bom samaritano. Jesus foi um grande contador de histórias. Para chegar ao coração das pessoas que o seguiam, Jesus usava parábolas. Histórias fictícias muito verossímeis, com aplicações para a vida de seus ouvintes. Uma das parábolas mais famosas de Jesus é a do bom samaritano. 1. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, e fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então, Jesus lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do bom samaritano, é um resumo de toda esta obra. Um doutor da lei judaica, carregado de orgulho, sarcasmo e ironia, tenta combater Jesus com uma pergunta capciosa. Alguém já fez isso com você? Acredito que sim. Já percebeu que sempre há pessoas que se acham mais do que os outros e querem encontrar um jeito de fazer perguntas e provocar situações que vão gerar feridas? Contudo, Jesus era especialista em esquivar-se desse tipo de pessoa. Repare que o mestre não rebate a ironia, mas também não é
indiferente à abordagem maldosa daquele judeu. Então, aprenda a responder insultos emocionais da forma certa. Nesse texto, Jesus nos deixa um dos seus maiores ensinamentos, além de revelar quão bom especialista em pessoas ele é. Muitos foram os que tentaram desarticular Jesus com ataques emocionais, como perguntas maliciosas, fofocas absurdas, chamando-o de nomes horríveis e espalhando aquela clássica dúvida sobre sua verdadeira identidade. Eu pergunto, sabe por que os ataques eram emocionais, e não jurídicos ou financeiros, por exemplo? Porque a maior guerra que o ser humano enfrenta é no campo das emoções. Quem ganha nas emoções, ganha todo o resto. Entende? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. A sede das tuas emoções e porque dele procedem as fontes da vida. 2. Jesus, quando queria abrir a mente de alguém, pessoas sempre tem a mente fechada até que alguém a abra, falava, comparando histórias com a realidade. Desse modo, aqueles que escutassem poderiam se identificar com algum personagem. Ele não respondia como a maioria das pessoas o faz, ele provocava no outro o pensamento crítico. Jesus não agredia ninguém com acusações, mas, ao mesmo tempo, falava por meio de parábolas que escondiam os segredos do seu reino. Era dessa forma que ele abria a mente do povo para as questões práticas e rotineiras da vida, por exemplo, lidar com pessoas. Reparem que, no início dessa história, um doutor da lei judaica desafia Jesus com uma pergunta que estava carregada de sarcasmo. Aquele homem se apresenta diante do mestre com a intenção de contrariar, envergonhar, desacreditar ou, no mínimo, bater boca com o Nazareno. Ao se dirigir ao Messias, o doutor o chama de a mestre em absoluta ironia, é claro. Como alguém que deseja ferir poderia sinceramente chamar o alvo pelo título dado a um professor? O que aquele homem provavelmente não sabia que Jesus era blindado emocionalmente. Aquele a quem ele se dirigia carregava o fruto do Espírito, que é demonstrado por características como a mansidão e o domínio próprio. O Messias jamais se deixou levar pela ironia ou se abater pela arrogância de outrem. Já nós nos deixamos levar com frequência, não é? Compramos briga, não levamos desaforo para casa, colocamos tudo para fora. Vivemos no famoso abateu, levou. É por isso que você precisa decidir se quer ter razão ou se deseja influenciar positivamente as pessoas. Jesus mudou o mundo com sua influência sem nunca ter abrigado para ter razão. Nesse caso, para a surpresa de muitos, ele responde ao algoz emocional como os sábios costumam fazer, utilizando perguntas: o que está escrito na lei? E como você interpreta isso? Jesus fez essas perguntas ao homem que era doutor na lei judaica. O mal-intencionado certamente ficou com raiva. Deve ter pensado, que sabedoria é essa que inverte as posições de um ataque? Vim argumentar, porém, agora, quem está sendo confrontado sou eu. Ao questionaram o que está escrito, Jesus tira a responsabilidade de cima de si. Como você interpreta isso? O Messias coloca a responsabilidade em quem? Perguntou. Jesus era muito inteligente. Se tivéssemos a inteligência emocional de Jesus, o que seria impossível para nós? Pessoas ferem, outras curam. Jesus segue contando uma parábola na qual um homem é espancado por um bando de salteadores e deixado semi-morto pelo caminho. É nesse momento da história que um samaritano o encontra moribundo e, apesar do desprezo de outros que haviam passado e nada feito, socorre-o cuidando das feridas e o levando para uma hospedaria. Pessoas feriram. Outras curaram. Vida que segue. Ladrões de alegria roubaram a saúde e a prosperidade daquele homem, um bom homem o restituiu em tudo. A vida é assim, pessoas são assim, como você viu em todo este livro. Os personagens desta história são o doutor da lei, irônico, malicioso e invejoso, que perturba quem está em destaque. Jesus, o especialista em pessoas. Os ladrões, aqueles que apenas roubam o que outros possuem. O homem espancado, ferido, indefeso e precisando de ajuda. O sacerdote e o levita, indiferentes à necessidade alheia. O samaritano, que se dispõe a deixar seus afazeres de lado e ajudar. Nessa cena, digna de filme, quem é você? Qual é o seu personagem? Que tipo de pessoa você é?
Jesus e as pessoas, o Sermão do Monte. Além de ensinar por parábolas quando era confrontado, Jesus também tinha o hábito de ensinar seus seguidores e seus discípulos. O Sermão do Monte é um dos ensinamentos mais conhecidos e importantes do Mestre. 3. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas, a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, e, ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te abrir a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhes emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. O mais famoso sermão de Jesus é sobre pessoas. Viver essas instruções de Jesus dá a impressão de que vamos sempre a tomar um prejuízo. Afinal de contas, tomar um tapa na cara e ainda ter que oferecer a outra face remete a perder. Na verdade, porém, estamos blindando o nosso destino e cortando pela raiz futuros males inconvenientes. Quando não discutimos com quem abateu na face direita, não nos tornamos bobos, apenas decidimos terminar aquela dor ali mesmo. Revidar é ampliar a dor, o que pode ser passível de fazer que essa dor se torne vitalícia. Quando a nossa escolha por não entrar em contendas que vão perdurar, a chance de encerrar o problema é de 90%. José do Egito. Nenhuma pessoa suporta a traição. Ser traído por si só é ser afrontado. Então imagine o fato de a traição significar ser vendido pelos próprios irmãos de sangue por pura inveja. Nesse caso, ser vendido significou sair forçadamente da casa do pai, deixar a comodidade desse lar, suas roupas preferidas e seu café da manhã especial para ir trabalhar como escravo em uma terra estrangeira. Foi isso que aconteceu com José, que depois ficou conhecido como José do Egito. 4. E apenas na adolescência José se deparou com a solidão, com um idioma e uma cultura diferentes, e, pior, passou a dormir poucas horas, a comer o que sobrava, a fazer o que jamais faria se tivesse liberdade de escolha. Quais sentimentos surgem no peito de quem sofre tamanha injustiça? Coloque-se no lugar do jovem José. Como trabalhar essa dor, como lidar com a imagem de seus irmãos rindo na casa quentinha do pai enquanto ele sofria no frio de uma cela. Sim, uma cela, porque, depois de ser vendido, José acabou injustamente preso. Tudo isso a troco de nada. Por inveja. Na vida é assim, sofre mais quem perdoa por último. Os anos se passam para José, imagino que, no começo, muito lentamente. Aos poucos, o vento do destino começa a soprar a favor de José. A conspiração divina o coloca no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Como passou aquele período crítico amadurecendo, e não reclamando, José desenvolveu dons, habilidades para lidar com pessoas e comportamento adequado para estar entre os grandes da terra, ainda que fosse um escravo. Quando o faraó estava diante de um problema insolúvel, o copeiro do rei, que antes estivera preso com José, lembrou-se de que o jovem hebreu tinha o dom de interpretar sonhos e sabedoria para falar com pessoas estratégicas. Foi assim que Deus mudou a sorte de um ex-filhinho de papai que se tornou escravo. José resolveu o enigma e foi nomeado governador de todo o Egito. Quando toda a terra entrou em um período de dura fome, todas as nações foram até o novo governador do Egito implorar por comida. Era com José que falavam. Em razão da sabedoria de José e da administração realizada por ele, somente o Egito possuía mantimentos. Eis que surgiu, então, a grande chance de vingança. Os irmãos de José, os mesmos que o haviam vendido anos antes, entram na fila para comprar alimentos, vindos de longe, em uma tentativa de sobreviver. Mas eles não tinham ideia de que o único provedor de vida em toda a terra era justamente o irmão que eles tinham maltratado e descartado anos antes. E agora? A conclusão dessa linda história bíblica é que José, agora todo-poderoso, reconhece seus irmãos e, depois de fazer
Alguns testes com eles, leva-os para uma sala privativa, tira roupa faraônica e, chorando, grita: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Seus irmãos ficam atordoados com a notícia e o medo toma conta de todos. Então o governador e administrador dos víveres de toda a terra diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O propósito foi maior do que a dor. José entendeu. Entenda você também. Assim também será contigo. Lidar com pessoas pode deixar feridas, mas o seu futuro, o seu destino, é mais importante do que as dificuldades do presente. Acredite. Desejo a você paz e prosperidade. Tiago Brune. Orlando, Flórida. Novembro de 2019. Agradecimentos. Agradecer a todos que contribuem com minha vida, e, especificamente com este projeto, daria um livro à parte. Ninguém realiza grandes coisas sozinho, e eu não sou exceção. Muitos me ajudaram até aqui. Sou fruto de um trabalho em conjunto. Sou grato a Deus pelo privilégio de ter amigos, parceiros, colaboradores, equipe e família que me moldam, impulsionam, animam, corrigem e aconselham. Agradeço a Jeanine, minha esposa, pelos anos em que vem acreditando em mim e nas minhas ideias, mesmo com todas as minhas limitações. Naine, você sempre acreditou que eu poderia ajudar as pessoas por meio dos livros. Obrigado. Agradeço aos meus filhos, que são a inspiração de que preciso para continuar. Enquanto escrevia este livro, Jasmine, nossa quarta filha, chegou. Durante os 9 meses da gestação estive debruçado no computador e em livros, preparando este material para vocês. Júlia, José, Joaquim e Jasmine, papai ama vocês. Sou grato aos meus editores Cassiano Elec Machado e Marília Chaves, que acreditaram na temática deste livro. Xavier Cornejo, que me representa no exterior e me aconselha nas publicações internacionais, e Gisele Romão, que revisou este livro e me ajudou com as pesquisas. Vocês me incentivam, dão polimento e extraem o melhor de mim. Obrigado pelas dicas, pela dedicação, pelas correções e pelo carinho. Obrigado à editora Planeta por acreditar nesta obra. Agradeço ao meu irmão, Daniel Brune, que sempre me ajudou a escrever com equilíbrio. A Marcos Simas, que acreditou no meu potencial e abriu portas pelas quais eu não sonhava em entrar. A minha equipe, Cleiton Pinheiro, Mário Brunner, Michael Estevão e todos os outros que ficaram lado a lado comigo, discutindo as ideias aqui apresentadas. Se tirássemos da minha vida as pessoas mencionadas nestes agradecimentos, este livro não seria possível. Preciso honrar a quem me inspira e me dá forças para ser fiel ao meu propósito de vida, a força divina que conheço como Espírito Santo. Como o próprio Jesus disse certa vez, sem mim, nada podeis fazer. Reconheço isso.